O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a urgência do projeto que dá anistia aos condenados por atos antidemocráticos. Foram 311 votos favoráveis e 163 contrários e também 7 abstenções. A aprovação ocorre após meses de impasse e intensa pressão da oposição. E na prática, a medida acelera a tramitação da matéria na Câmara, apesar de ainda não haver acordo, quanto à votação do mérito da matéria. A aprovação de urgência, portanto, representa um avanço na articulação da oposição. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o projeto vai ter poder de reconciliação do país. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. O deputado Paulinho da Força foi anunciado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, como relator do projeto da anistia. Ele afirmou que a ideia é construir um projeto meio termo, que atenda aos interesses da esquerda e da direita, excluindo assim uma anistia geral e irrestrita. Com as bancadas do centro, da esquerda, da direita, para que a gente possa ter uma linha mestra deste projeto. É tentar, nesses próximos dias, nesse final de semana e no começo da semana, a gente organizar esse texto, tentar agradar gregos e troianos. Se conseguir, melhor. Se não conseguir, tentar fazer uma coisa no meio que possa agradar a maioria da população brasileira. Ainda segundo Paulinho, nos próximos dias ele vai conversar com lideranças para então alinhar os principais pontos. O deputado também mencionou que conversará com membros do Supremo Tribunal Federal em busca dessa pacificação. Questionado se o texto vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulinho da Força afirmou ainda não saber. Como relator, Paulinho afirmou também que a primeira agenda vai ser conversar com governadores, como é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que a semana que vem, na próxima semana já, ele consiga de fato votar o projeto. Ainda de acordo com o deputado, o objetivo é que o texto final seja construído com a participação do Senado e formar um texto único. O anúncio de Paulinho da Força como relator do projeto de anistia ocorreu antes do término da reunião na residência oficial da Câmara. Hugo Mota fez o anúncio pelas redes sociais. Olá pessoal, muito bom dia. Estou aqui com o deputado Paulinho da Força, que acabo de escolhê-lo como relator do projeto 2162 de 2023. Quero lhe desejar, Paulinho, sucesso no trabalho, que você possa agir com equilíbrio e que ao final possamos construir a pacificação que o Brasil precisa. Hugo, obrigado pela confiança, a você também, aos líderes aqui, especialmente do centro, que confiaram no meu trabalho, na minha possibilidade de pacificar o país. Quero dizer para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com o país pacificado. Nem tanto a extrema-direita, nem tanto a extrema-esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para a maioria do Brasil, que a gente possa pacificar o país. Esse será o meu papel a partir de agora. Obrigado pela confiança. Vamos em frente. Paulinho da Força é considerado um parlamentar com trânsito entre diferentes alas da política e também do judiciário. O deputado tem interlocução com integrantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente com o relator e também com o relator ministro Alexandre de Moraes, de quem ele é considerado próximo. O presidente do Solidariedade também tem feito acenos ao centro e duras críticas ao governo do presidente Lula, que havia sido apoiado por ele na campanha de 2022. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou hoje que o Supremo Tribunal Federal deve dar a palavra final sobre este projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Questionado sobre o tema, Alckmin destacou que a lei brasileira estabelece a separação e harmonia entre os 3 poderes e que, ao ser acionado, o STF deve definir o que vale e o que não vale. O vice-presidente disse que, abre aspas, ao Legislativo cabe criar as leis e normas para o convívio em sociedade. Ninguém está acima
ou à margem da lei. Ao Executivo, cabe executar as políticas e o Judiciário dá a última palavra sobre as leis. Ao Judiciário, portanto, caberá a última palavra. Fecha aspas para a fala, portanto, de Geraldo Alckmin. Essa afirmação dele foi feita em Fortaleza durante a segunda cúpula global da Coalização para a Alimentação Escolar. Ana Paula Ramos, chamo você aqui para a nossa conversa. O que a gente pode esperar dos trabalhos de Paulinho da Força, hein, como relator deste caso? Síria, a expectativa realmente é de um texto de conciliação, tentando agradar ali todo mundo, para que ele seja, de fato, aprovado, né? Como a gente já comentou aqui, ele é próximo do ministro Alexandre de Moraes, ele também tem uma boa relação com o governo Lula, né? Ele é um aliado já desde os primeiros mandatos, e ele também tem esse trâmite com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele já avisou que vai conversar, então, com os ministros, então deve ser um texto também que tem esse aval ali no final do STF. E o texto ainda não está pronto, né? A apuração da nossa repórter de Congresso, Lara Alves, é de que ele deve ser apresentado na segunda-feira, mas o que a gente já escuta aqui em Brasília é que é um texto que vai tentar agradar todo mundo, não vai ser uma anistia, né, ampla, geral e restrita, mas ele deve ter redução de penas para principalmente os condenados pelos atos do 8 de janeiro, que são envolvidos ali nos crimes de multidão que eles falam. O presidente Lula até já indicou também que não se importaria com uma redução de pena. O que eles não querem realmente é um perdão, é uma anistia total para todos os envolvidos, inclusive aos líderes, né, dessa suposta organização que foram condenados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, aos envolvidos ali dos atos do 8 de janeiro, uma redução de pena, o governo já indicou que é favorável. E tem mais chance também de passar no Senado. Já tem uma abertura maior do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Síria. Tá certo, Ana, muito obrigada. Bom, e para a gente continuar nesse tema, para falarmos um pouco mais, né, sobre esse projeto de anistia, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista, doutorando e também mestre em Direito e professor de Direito e Processo Penal, Léo Maciel Ribeiro, a quem eu já dou as boas-vindas aqui ao Tempo News. Muito obrigada, viu, Léo, por atender o nosso chamado. Boa noite para você. E eu já começo te perguntando, proposta de aniciar os envolvidos aí nos atos de 8 de janeiro, se fere de alguma forma, em algum aspecto, os princípios constitucionais da legalidade e também da responsabilização penal. Síria, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês do Tempo. Em relação a essa pergunta, Síria, eu queria dividir ela em duas respostas. A primeira é uma resposta que se refere à constatação de que esse movimento pela anistia foi um movimento predominantemente político, que adveio no contexto da condenação proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, sim, é de certa forma uma manobra política que visa suplantar a decisão de um dos poderes da República. E, por outro lado, há um debate também sobre se essa anistia, né, se haveria alguma inconstitucionalidade nesse projeto. Isso está sendo muito debatido, há posições divergentes, mas uma das posições se fundamenta no fato de que não há explicitamente previsão de que crimes contra o Estado Democrático de Direito sejam impeditivos de anistia. Lá no artigo 5º, inciso 44 da Constituição da República, existe apenas a imprescritibilidade e a impossibilidade de concessão de fiança para essa espécie de crime. Então, é uma alegação de inconstitucionalidade que tem que ser também muito cuidadosa para que isso não sirva como premissa para interpretar restritivamente a Constituição em outras situações. Boa noite, professora Ana Paula, aqui de Brasília. O texto ainda não está pronto, né? Mas o que a gente ouve aqui em Brasília é uma possibilidade de diminuição de pena, como se fosse uma anistia para os crimes de multidão. Eu queria que o senhor explicasse o que seriam esses crimes e como é que poderia ser, essas pessoas poderiam ser beneficiadas com essa lei. Ana Paula, boa noite. A anistia, em essência, ela é uma causa de extinção da punibilidade, né? Ou seja, a anistia ela exclui a possibilidade de responsabilização penal por completo. Falar em uma redução de pena já não parece mais naturalmente que a gente está falando em uma anistia. Então, esse projeto vem numa vertente de desnaturalizar a própria essência da anistia. É sim possível que haja
um projeto de lei que aplique alguma causa de diminuição de pena, que preveja até uma redução da margem penal abstrata que é combinada a cada um desses delitos, mas isso seria um caminho bem diferente da anistia. É agora o caminho mais provável, pelo que foi relatado pelo relator do projeto. Esses crimes de multidão são crimes que envolvem a prática da ação por vários agentes, são crimes também chamados de plurissubjetivos, mas, além disso, né, é uma quantidade muito significativa desses agentes, em que se entende até que, pelo fato de estar em multidão, o agente tem menos capacidade de vetar, de praticar a conduta delitiva. Então, é possível, com base nesse entendimento, se propor uma redução da pena. Só que isso seria certamente fora do Instituto da Anistia. Professor, como que o senhor avalia a articulação política de um projeto com possível interferência direta aí sobre sentenças já transitadas em julgado? Isso, de certa forma, pode comprometer a independência do judiciário? Obrigado, Síria. Com certeza pode e irá comprometer. O nosso sistema do Estado Democrático de Direito ele é guiado por um sistema muito bem formulado de freios e contrapesos. Então, a ideia é sempre que um poder consiga fiscalizar e consiga, em alguma medida, reverter as decisões de outro poder, né? Isso é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Mas, ainda assim, essa intervenção não pode ser excessiva, sob pena de que o poder que proferiu uma decisão, né, ou no caso do STF, que proferiu uma condenação, seja, na verdade, usurpado da sua competência constitucional. Então, sim, essa manobra, sendo essa perspectiva política de suplantar uma decisão transitada em julgado, ela poderia ser considerada uma violação e uma usurpação da competência do Poder Judiciário. O senhor acredita que esse projeto ele pode abrir precedentes aí perigosos para outros crimes futuros considerados, de certa forma, políticos, professor? Certamente, Síria. Essa é uma preocupação muito importante, é uma preocupação que não vem só da anistia, mas também da PEC da blindagem, porque esse contexto político todo está sendo utilizado como pretexto para manobras estratégicas do Congresso Nacional que buscam exatamente evitar que sujeitos políticos sejam responsabilizados por outras espécies de crime que não têm absolutamente nada a ver, inclusive, com o que foi julgado pelo STF. Então, há que se ter realmente muito cuidado em que medida isso não vai criar precedentes para se anistiar outros crimes. Professor, dentro dessa ideia, o senhor acha que também essa impunidade ela pode incentivar, de certa forma, a prática de crimes? Com certeza, pode incentivar. O direito penal, né, e a pena, na verdade, mais especificamente a pena, a punição de um indivíduo, nós costumamos dizer que ela tem várias funções. E uma das funções da pena é a função preventiva. Essa prevenção, ela se dirige a toda a sociedade. É claro que quando alguém vê um processo efetivamente sendo julgado e uma condenação sendo proferida em relação a quem foi acusado de cometer um crime, isso gera, de certa forma, uma dissuasão, né? Isso faz com que a pessoa que às vezes está cogitando cometer um crime se sinta menos propensa a cometê-lo, já que a justiça vem, já que a justiça é aplicada. Então, certamente, a justiça penal e a aplicação da pena tem essa função. Agora, um projeto, né, que excluiria essa responsabilidade penal, ele pode esvaziar totalmente essa função preventiva da pena, que não pode ser ignorada. A pena, sem uma função preventiva, ela é um mero instrumento de retribuição. Então, é necessário, sim, garantir essa função preventiva da pena. Agora, a urgência aprovada aí na Câmara dos Deputados, ela acelera, né, a tramitação desse projeto, professor. O senhor acredita que isso pode comprometer de alguma forma a análise técnica ou mesmo jurídica mais aprofundada desse texto? Sim, há várias questões complexas que precisam ser observadas em qualquer tramitação de projeto de lei, especialmente nesse, que é um projeto que está sendo produzido em meio a uma tensão política gigantesca, né? Então, o tempo reduzido vai ser muito pior nesse sentido, porque vai fazer com que o efeito político no projeto seja maior e que questões técnicas sejam menos consideradas, menos analisadas. Então, sim, pode ser um problema grande e a gente está aqui até muito curioso para saber qual vai ser o resultado desse projeto feito tão rapidamente.
Professor, eu tenho uma dúvida, queria que o senhor me ajudasse. O ex-presidente Jair Bolsonaro, Claro. ele foi condenado, né, por 5 crimes, sendo que 2 deles ali são dano qualificado ao patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado, que seriam referentes ao 8 de janeiro, que mesmo que ele não tenha participado, ele respondeu ali como líder dessa organização. Eu queria entender, por exemplo, se houvesse mesmo essa redução de penas para os crimes de multidão, ele poderia ser beneficiado também com uma redução de pena? Sim, se entender que essa participação dele atingiu em determinada medida essa multidão, né, se ela se referiu a essa atuação dessa multidão de forma ampla, de forma irrestrita, isso poderia ser interpretado em benefício dele. No direito penal, inclusive, uma interpretação extensiva que beneficie o réu, ela não é vedada. O que a gente não pode fazer é o contrário, né? Se tiver um projeto de lei como esse e a gente adotar uma interpretação que não vá fazer com que isso aplique, né, uma interpretação analógica em prejuízo do réu. Isso não poderia ser feito, mas o caminho inverso é possível. Professor, a gente ouviu até agora há pouco mesmo aqui no jornal uma fala do relator, que é o Paulinho da Força. Ele disse que vai buscar um meio termo. Eu queria saber o seguinte, ele disse desse meio termo em relação à direita e esquerda, né? É possível, de fato, construir uma anistia parcial do ponto de vista penal? Do ponto de vista penal, como disse, Síria, é uma causa de extinção da punibilidade, né? Então, está lá prevista no artigo 107 do Código Penal, extinguindo-se a punibilidade, os efeitos da condenação são extirpados. Então, o que isso significa? Basicamente, é que a pessoa não vai ser responsabilizada penalmente por aquela conduta. Esse caminho, portanto, eu acho muito improvável, a não ser que fosse uma análise, e aí é uma total suposição, tá bom, Síria? Mas de anistiar alguns agentes e outros não, né? E alguns teriam direito a essa extinção da punibilidade e outros não teriam. Agora, essa redução de pena, na minha visão, ela poderia vir mais, assim, pensando tecnicamente em termos penais, vir como uma causa de diminuição de pena nova que poderia retroagir, né, em benefício dos acusados, ou uma redução da própria pena que é aplicada a esses crimes. Lá no cada tipo penal tem uma pena mínima e uma pena máxima abstrata que é combinada àquele crime. Então, por exemplo, homicídio simples de 6 a 20 anos. Pode ser um projeto também que reduza essa pena que é aplicada para cada um dos crimes pelos quais o STF condenou essas pessoas. E aí isso poderia retroagir, poderia voltar atrás para beneficiar essas pessoas. Então, é um outro caminho possível. Agora, a anistia, em essência, é uma causa de extinção da punibilidade, somente isso. Professor, para finalizar nossa conversa, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou de um evento hoje em Fortaleza e ele disse por lá que a palavra final vai caber, portanto, ao STF. O Judiciário pode barrar uma lei de anistia aprovada pelo Legislativo? E eu queria saber também se isso já aconteceu no Brasil. Existe sim, Síria, esse debate, né, no âmbito do direito constitucional. É um debate muito amplo, muito extenso, mas há uma posição de constitucionalistas que defendem que o projeto de anistia, por ser uma opção legislativa predominantemente política, não se submeteria ao controle do Supremo Tribunal Federal. Na minha visão, isso pode ser realizado. É possível a gente pensar em hipóteses, é claro, mais absurdas do que essa, mas se o Congresso Nacional decidir anistiar todos os condenados de 2020 até 2025 por todas as espécies de crime, é muito estranho pensar que isso não teria a mínima possibilidade de fiscalização pelo Poder Judiciário. Então, sim, quanto à própria existência da anistia, né, as suas condições, a sua extensão, é possível que o STF faça um juízo de inconstitucionalidade. Inclusive, alguns ministros já se manifestaram publicamente, e é claro que isso pode ser mudado, mas já se manifestaram no sentido de vislumbrarem alguma inconstitucionalidade nessa proposta de anistia. Tá certo, agradeço muito, Léo Maciel, a sua participação aqui conosco. O Léo que é advogado criminalista, ele também é doutorando e mestre em Direito e professor de Direito e também Processo Penal. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade, Léo. Muito obrigado, um prazer, Síria. Boa noite a todos. Ótima noite.
E artistas estão se mobilizando nas redes sociais contra a PEC da blindagem, que foi aprovada nesta semana na Câmara Federal. O cantor Caetano Veloso utilizou o Instagram para expressar indignação com a aprovação da PEC, que impede que deputados e senadores sejam investigados pelo STF sem permissão do Poder Legislativo. Nas redes sociais, ele disse que a anistia não pode ficar sem resposta. Chamou ainda a PEC de blindagem de PEC da bandidagem. Para Caetano, as pessoas têm que ir para a rua e também para a frente do Congresso. A PEC da bandidagem, que é o que é, PEC da bandidagem, tem que receber da sociedade brasileira uma resposta saudável, socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desse. E ainda mais sendo agora às pressas levada à frente esse projeto de anistia, não pode ficar sem resposta por parte da população brasileira. A gente tem que ir para a rua, para frente do Congresso, como já fomos outras vezes. Voltar a dizer que não admitimos isso como povo, como nação, não admitimos. Além de Caetano Veloso, Anitta também publicou a seguinte frase em seus stories nas redes sociais: não, abro aspas aqui, não a PEC da bandidagem. Senadores, contamos com vocês, fecha aspas. Já Daniela Mercury, para ela, a perspectiva da blindagem é um abuso autoritário. Sofia Charlotte, Ana Carolina, Tony Belotto, Irene Ravache e mais nomes da classe artística engrossam aí o coro avesso, portanto, a essa medida. Fernanda Abreu também se opôs por meio de um cartaz que protesta. Diz o seguinte: já imaginou o PCC e o Comando Vermelho dominando o Congresso Nacional e as assembleias? A proposta permite, por exemplo, que só os políticos autorizem processos contra políticos, tá? E, portanto, o cartaz, né? PEC da bandidagem não. Senadores, contamos com vocês, portanto. E deputados federais do PSOL, entre eles Guilherme Boulos, Érica Hilton, de São Paulo, e Tarcísio Mota, do Rio de Janeiro, deram início à convocação de protestos contra esse projeto de anistia e também contra a PEC da blindagem que nós estamos falando. Os congressistas, eles pretendem ir às ruas já no próximo domingo. Talíria Peroni, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que os partidos vão tentar barrar o projeto antes da discussão no plenário. A gente vai batalhar muito para que essa agenda não avance no mérito. Pacificação vem antes de tudo, com a consolidação do maior bem que o povo brasileiro tem, que é a democracia. Pelas redes sociais, o coletivo 342 Artes, fundado por Paula Lavigne em 2017, também agita manifestações já para domingo, 21 de setembro, em todo o Brasil. Ana Paula Ramos, portanto, mobilizações nas redes sociais para essas manifestações em algumas cidades brasileiras, hein? Síria, a PEC da blindagem, né, como ficou conhecida, a proposta de emenda à Constituição, que dificulta a abertura de investigações criminais contra parlamentares, ela foi aprovada nesta semana na Câmara, mas ela não deve prosperar no Senado. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele já deu indicativos de que ele não é favorável a essa proposta. Ontem ele fez um desabafo lá no Senado, falando que não é uma pauta de interesse da população, que visa, né, atender ali grupos específicos, então talvez não tenha tanta facilidade para ser aprovado no Senado, apesar de que a gente sabe que existe uma pressão também de alguns parlamentares para que seja aprovado lá. Lembrando que o Davi Alcolumbre, ele é do União Brasil, né, cujo presidente, o Antônio Rueda, é um dos principais articuladores dessa proposta, dessa PEC da blindagem. O partido também se federou recentemente com o PP, que é presidido pelo senador Ciro Nogueira, outro defensor também, tanto da blindagem quanto da anistia. Então, vai haver, sim, uma pressão de alguns parlamentares para que essa proposta avance. Hoje, o Davi Alcolumbre enviou para a CCJ, mas o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, que é do PSD, ele também deu uma declaração ontem criticando, repudiando a aprovação dessa proposta. Então, a expectativa é que ou ele sente em cima desse projeto, né, coloque para andar bem devagarinho, ou ele já declare logo
logo a inconstitucionalidade da matéria. Por enquanto, a gente vai precisar acompanhar, mas, assim, já existe uma expectativa de que essa matéria não prospere lá no Senado, Síria. Tá certo, Ana. O Partido União Brasil determinou hoje que os filiados têm 24 horas para deixar os cargos que ocupam, no governo do presidente Lula. Os integrantes que se recusarem a cumprir essa medida, eles podem ser expulsos do partido sob pena de prática de ato de infidelidade partidária. Queria que você explicasse melhor para a gente esse assunto. O que está acontecendo, Ana? Vamos lá, a gente vai precisar recapitular um pouquinho, né? A Polícia Federal, ela investiga a atuação do primeiro comando da capital, o PCC, com o mercado financeiro, as fintechs principalmente, e também no setor de combustíveis. No mês passado a gente viu uma mega operação da Polícia Federal revelando ali alguns esquemas do PCC que ele usa empresas de fachada para lavar dinheiro, como postos de combustíveis e as próprias fintechs também, que são bancos digitais. Pois bem, teve um depoimento de um piloto de uma dessas empresas que estaria sendo usada para lavar dinheiro do PCC, e esse piloto citou que o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, seria o proprietário oculto da empresa. Dessa empresa que faz transporte, inclusive, de membros do PCC. Então, o nome dele foi citado, vazou na imprensa, e aí ele culpou o governo federal por ter vazado essas informações, e ele acelerou, o partido também soltou uma nota repudiando essa atitude, e ele acelerou a saída, o desembarque do partido do governo. Essa decisão já estava tomada, mas ele antecipou, deu um prazo ali de 24 horas. O único filiado do partido que ocupa hoje o ministério é o ministro do Turismo, o Celso Sabino. A gente ainda está tentando contato com ele para saber como é que ele vai se manifestar. E ele vinha também negociando, porque ele não tem interesse de sair do governo. Mas, como você mesma já comentou, existe o risco dele ser expulso da legenda. Então, assim, a gente não sabe como que ele vai articular, se ele vai trocar de partido, se vão dar um prazo para ele trocar de partido, mas ele já sinalizou que não tem interesse de deixar o governo, mas existe mais esse novo embate aí entre o governo e o Congresso, Síria.